Qual foi o real motivo da morte do cantor Pedro Henrique? Pois é, essa interrogação está no ar, porque no hospital onde foi liberado aí o corpo do Pedro Henrique para o velório, saiu na certidão de óbito a causa da morte não determinada. O diretor Giovanni Mandelli aí, da gravadora Toda Music, né? Ele está trazendo as informações sobre esses detalhes e ele vai falar aqui para vocês, explicar um pouco de tudo isso que está acontecendo, dessa interrogação que está na cabeça de muitos, porque até então a influência também no qual o Pedro Henrique, né, acabou falecendo no seu culto de agradecimento, ela e muitos dos convidados que estavam lá afirmaram que o Pedro Henrique tinha sido arrebatado. Pois é, já tem um vídeo aqui no canal, né? A influenciadora aí, a Louise Abreu, falou que ela e muitos convidados estavam com essa convicção da salvação do Pedro Henrique justamente por conta da forma que aconteceu, né? Ele estava louvando a Deus e apenas o fôlego de vida saiu dele e então ele veio a óbito. E aí o diretor Giovanni Mandelli vai explicar aí um pouco mais sobre isso, mas a interrogação que está aí no hospital e nenhum médico ainda soltou essa certidão de óbito com a causa exata, né? Tá não determinada e então vão aí ainda para o laboratório para saber o que realmente causou essa morte do cantor Pedro Henrique. Veja agora. Fala, gente, tudo bem? Boa tarde. Tô aqui na Todá trabalhando hoje, sexta-feira, e tô passando aqui para dar algumas explicações para vocês a respeito do que aconteceu ontem. Eu fiz alguns stories ontem aqui tentando explicar algumas coisas e falei, e foram as informações que nós recebemos lá da família do Pedro, né? O corpo do Pedro levou um tempo para ser liberado do IML de Feira de Santana, porque os médicos não estavam conseguindo constatar qual foi a causa da morte dele, né? E de fato o corpo foi liberado hoje, está sendo encaminhado para Porto Seguro, onde hoje à noite começa o velório, amanhã pela manhã tem um culto fúnebre e às 11 horas tem o enterro lá na cidade de Porto Seguro, de onde o Pedro é natural, seus pais moram lá e tal. E por que eu falei isso? Até para vocês entenderem, toda vez que alguém falece, alguém morre, né, o hospital precisa emitir uma certidão de óbito, né? E nessa certidão precisa explicar qual foi a causa da morte, né? E os médicos não conseguiram determinar as causas da morte do Pedro, então, até então, o óbito saiu como causa não determinada, tá? Quase que uma morte natural. O que vai acontecer? Essa avaliação, né, vai ser feita por um laboratório em Salvador, visto que ele faleceu numa cidade do interior da Bahia, Feira de Santana. Então, até hoje, as informações que nós temos é que não existia causa determinada da morte do Pedro, tá? Então, a gente não pode afirmar que foi um ataque fulminante, que foi um infarto ou qualquer outro tipo de coisa, porque não é essa informação que nós temos da tia dele, que foi até a cidade, né, para fazer a retirada do corpo lá do IML, tá bom? Outra coisa, gente, esses stories aqui não são para desmentir nenhum tipo de informação que está sendo veiculado. De fato, as informações não chegaram muito precisas, né, por causa da onde o Pedro estava. Então, eu acredito que alguns veículos postaram ou publicaram conforme eles obtiveram informações através de pessoas, de terceiros. Então é só para, de fato, tentar trazer para vocês o máximo possível daquilo que a gente sabe, né? Algumas pessoas da Todal, o Alessandro, o Beto, Kátia, foram para lá, pro velório. Alguns cantores também foram para lá se despedir do Pedro, né? Nesse momento difícil. E só para, nessa questão, eu tenho recebido alguns repórteres aqui perguntando sobre causa, sobre tudo. E então a causa não foi determinada até então, com relação ao que consta na certidão de óbito do Pedro, tá bom? A gente segue aqui
orando pela família, né? Pela Suilane, pela filhinha, pela Zoe, pelos pais, né? O Pedro era um menino muito querido. Difícil o momento, bem difícil. A gente está tentando, não tem como entender ou ter os porquês de todas as perguntas que a gente se faz nesse momento, mas existe uma vida para seguir, né? Existe um trabalho para ser feito, nós temos essa missão e agora a primeira coisa que nós temos que fazer é cuidar da esposa, da filha do Pedro, né? É uma responsabilidade que eu entendo que é nossa, é um princípio que nós temos como empresa e já estamos fazendo isso, inclusive, com relação a tudo que aconteceu. Mas só para esclarecer um pouquinho para vocês sobre isso, sobre essa questão da causa, tá bom, gente? Uma outra questão que aconteceu, ontem nós decidimos lançar um clipe do Pedro de um evento, de um show que nós fizemos em Palmas. Esse vídeo iria para o canal do Pedro e nós decidimos colocar no canal da Todá como forma de homenageá-lo. Nós cancelamos o lançamento de hoje e colocamos o clipe dele ontem no canal da Todá, numa forma de homenagear, né? Quem o Pedro era, quem o Pedro foi, e até de guardar na nossa memória a lembrança desse menino feliz, alegre, né? Que cantava assim de uma forma incrível. E algumas pessoas criticaram. A gente entende, né, a opinião das pessoas. A gente entende que as pessoas podem não ter gostado e a gente entende algumas críticas. Algumas pessoas nos ligaram falando: poxa, por que vocês postaram? Enfim, nós tomamos a decisão que nós achamos melhor, né, para o momento, sempre conversando com a família, e foi isso, tá bom?